Então, boa tarde a todos e a todas. Agradecemos a presença de todos vocês. Já temos quórum. Vamos iniciar, então, a sessão, a pauta única, que é eleições da direção do centro. De acordo com a resolução aprovada por este Conselho, a resolução 01, barra Comissão Eleitoral, barra Centro Socioeconômico, o prazo para esse Conselho, então, homologar a consulta foi entre dia 18 e 20 de 11, então estamos no prazo de homologação. Naturalmente, é um processo bastante rotineiro aqui no centro. As consultas prévias sempre foram homologadas pelo Conselho da Unidade. Então, já de plano, vou passar a palavra para a Comissão Eleitoral para ler o parecer e depois vamos para quem quiser se manifestar. Então, com a palavra, a Comissão Eleitoral. Professor Irineu, então a comissão é composta por 6 pessoas, mas nós mais cedo conversamos e então eu vou ler o parecer que nós fizemos, se me permite, então. Com a palavra, então, o conselheiro Luiz Pisinato. Obrigado, professor. Então, prezados e prezadas conselheiros e conselheiras, trato o presente parecer sobre a consulta informal para a direção do Centro Socioeconômico, o CSE, na gestão de 2020 a 2024. Então, primeiro dos fatos, o início da discussão sobre a consulta informal para a direção do CSE ocorreu na 6ª reunião ordinária do Conselho de Unidade do CSE, o CONCSE, no dia 7 de outubro, onde, após algumas discussões, ficou aprovada a criação de uma comissão responsável por conduzir os trabalhos, que foi composta inicialmente pelos professores Fred Leite Siqueira Campos e Fabrícia Rosa, pelos técnicos administrativos Darlan de Souza Borges e Luiz Eduardo Pisinato, e pelos discentes Maria Júlia de Castro Januário e Nicolas de Souza Silva, designados formalmente depois pela portaria número 102 do CSE, que também foi emitida no dia 7 de outubro. O objetivo inicial da comissão era criar a regulamentação para reger o pleito. Nesse sentido, foi realizada uma busca por documentação de base de todos os processos eleitorais nos centros de ensino da UFSC, que ocorreram ainda em 2020 ou em anos anteriores para aqueles centros que ainda não haviam organizado suas respectivas consultas. Após análise dessa documentação, a comissão entendeu que a resolução do Centro de Ciências Agrárias, o CCA, era mais adequada para ser utilizada como ponto de partida. Este documento, então, foi adaptado para a realidade do CSE, com ajustes nos termos e nas datas, dando origem à minuta de resolução que foi apresentada para apreciação na 4ª reunião extraordinária do Conselho de Unidade do CSE, que ocorreu no dia 16 de outubro. Na ocasião, a comissão solicitou regime de urgência para a matéria e liberdade para a edição do calendário previsto na resolução, uma vez que as datas do Sistema e Democracia estavam escassas, e sendo que essas ambas solicitações foram aprovadas pelo Conselho. Levando em consideração que em outras unidades e colegiados também apresentaram dificuldades de escolha de datas, o gabinete da reitoria ele interviu informalmente junto à Coordenadoria de Certificação Digital, que é a CCD, responsável pela democracia, e eles solicitaram, então, que a data do dia 13 do 11, que era aquela prevista inicialmente na minuta, para que ela fosse reservada, então, para a consulta do CSE. E esse pedido, então, depois ele foi formalizado pelo próprio gabinete através do ofício 523 de 2020. Então, o que acabou levando à publicação da resolução 001 da Comissão Eleitoral do CSE e também do edital 001 da Comissão Eleitoral do CSE, ambos na data de 19 de outubro, sem alteração na data da consulta que havia sido prevista na minuta. Além disso, alguns dias depois, a professora Fabrícia Rosa solicitou dispensa da comissão por motivos pessoais, sendo a sua substituição realizada na 5ª reunião extraordinária do Conselho, que ocorreu no dia 23 de outubro, e a sua posição foi ocupada pelo professor Leonardo Flack, que foi designado formalmente pela portaria 116 do CSE, que foi emitida no dia 26 de outubro. Nessa mesma data, do dia 26, foi publicada para a comunidade a lista prévia de eleitores aptos nessa votação, e ela foi separada por categoria.
Seguindo o rito previsto, houve inscrição de apenas uma chapa através da solicitação digital 41.995/2020. O prazo para apresentação de recursos dessa etapa foi entre os dias 27 e 28 de outubro. Então, tendo a chapa atendido os requisitos de inscrição e não havendo interposição de recursos, a comissão realizou a sua homologação através do edital 002 da Comissão Eleitoral do CSE, de 29 de outubro de 2020. O período da campanha e de debates iniciou-se no dia seguinte e se estendeu até o dia 11 de novembro. Além disso, com a chapa homologada, foi possível realizar o registro dessa consulta no sistema e-democracia, através do chamado, tem um número de chamado aqui, foi o chamado aberto pelo sistema OTRS, que é o solicitado pelo sistema e-democracia para formalizar esse registro. No dia da consulta, todos os eleitores receberam um e-mail com os dados para o registro do voto, bem como a informação do horário de abertura das urnas, definido já previamente pela resolução, que seria das 9 horas até as 17 horas. Durante o dia, alguns eleitores entraram em contato com a comissão, alegando dificuldade no voto, com a mensagem emitida pelo sistema de que você não está registrado para essa eleição. Essa questão foi esclarecida junto à equipe da CCD, que indicou que, mesmo o sistema permitindo o acesso através do ID UFSC e do CPF, que são as duas credenciais válidas dentro da UFSC, apenas o CPF conseguia reconhecer o eleitor cadastrado dentro das urnas. Então, todos que receberam a orientação da comissão eleitoral para corrigir o problema conseguiram registrar o voto. Do resultado. Após o encerramento das urnas, a apuração dos votos foi realizada de maneira automatizada pelo sistema e-democracia, e o resultado de cada urna foi enviado através de e-mail pela CCD à comissão eleitoral por volta das 18 horas desse dia. O cálculo do voto paritário foi feito de maneira manual e as informações de comparecimento e índice de chapa estão indicadas nas tabelas abaixo. Então, tem duas tabelas no parecer que indica primeiro o comparecimento de docentes, TAI e discentes. Então, nós tínhamos 150 docentes aptos, votaram 106, o que deu um percentual de comparecimento de 70,7% de docentes. Na categoria dos TAIs, eram 51 eleitores aptos, votaram 44, então tivemos um comparecimento de 86,3%. No caso dos discentes, nós tivemos 4.744 eleitores aptos e votaram 409, o que deu um comparecimento de 8,6% dessa categoria. Com relação aos votos, a chapa inscrita na categoria de docentes teve 94 votos e outros 12 foram em branco. Na categoria dos TAIs, a chapa inscrita teve 43 votos e um voto em branco. E na categoria dos discentes, a chapa inscrita teve 381 votos e outros 28 votos foram em branco. A proporção de 1/3 por categoria deu a chapa inscrita 93,19% dos votos válidos e os votos em branco somaram 6,81%. Então, essas informações foram divulgadas no final do dia da eleição, através do documento relatório do resultado prévio, o que deu início, então, a um período de recursos, que foi entre os dias 16 e 17 de novembro. Como não houve interposição de recurso, a comissão homologou, então, o resultado através do edital 003 da Comissão Eleitoral do CSE, e ocorreu a publicação no dia 18 de novembro, então, de 2020. E, por fim, então, o parecer da comissão. Considerando que todo o processo ocorreu dentro da normalidade, conforme os dados acima, e o cálculo do índice por chapa definido no artigo 3º da Resolução 001 da Comissão Eleitoral, e também por ter atingido o maior percentual na votação, com 93,19% dos votos, a chapa Irineu Manuel de Souza, diretor, e Maria Denise Henrique Casagrande, vice-diretora, é a vencedora do pleito. Tendo em vista o cumprimento das normas estabelecidas na resolução supracitada e nada sendo verificado que pudesse obstar o resultado apurado, esta comissão é de parecer favorável ao resultado. Nestes termos, a comissão, então, submete este processo para homologação e aprovação pelo Conselho de Unidade do CSE, salvo o melhor juízo desse egrégio conselho. É o parecer. Muito obrigado, conselheiro Luiz.
Piscinato. Alguém gostaria de se manifestar? Peço a palavra, professor. Pois não? Conselheiro Diogo. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria parabenizar a comissão eleitoral, né? Esse cenário de eleição remota exige várias particularidades. Eu acho que a comissão atendeu muito bem todas as questões que envolviam essa eleição. Então, parabenizar a comissão. E, em segundo lugar, professor, se eu não me engano, o regimento da UFSC, ele solicita que a direção envie o nome do diretor e da vice-diretora no prazo de até 30 dias até o fim do mandato para a reitoria, né? Então, como é até dia 26 de dezembro o fim do mandato, e para que a gente não extrapole esse prazo de envio, eu solicito que a votação sobre a direção do Centro Socioeconômico seja dada em regime de urgência, essa votação de hoje. Obrigado, conselheiro Diogo. Mais alguém gostaria de se manifestar? Professor Jaime, com a palavra. Então, boa tarde a todos e todas. Eu também gostaria só de manifestar, em nome do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, né, nossos agradecimentos também à própria comissão, que não mediu esforços para que esse processo ocorresse, né, com lisura e transparência, atendendo, né, a todas as demandas que se colocaram durante esse processo. Então, deixar, né, isso registrado aqui para que, né, valorizando esse trabalho bastante importante para o fortalecimento até do processo democrático no âmbito do Centro Socioeconômico. E também, em nome do programa, desejar para o professor Irineu, né, e a professora Denise, né, os parabéns em virtude desse resultado, que também configurou uma participação significativa, especialmente entre os técnicos e entre os docentes, né. A gente tem que fazer mais esforços assim, no sentido de envolver mais os estudantes, mas acho que foi possível em virtude de todas as circunstâncias que a gente vive nesse momento. E também reitero o pedido do Diogo aí sobre a votação em regime de urgência. É isso. Muito obrigado, professor Jaime, pelas suas palavras. Muito obrigado. Alguém mais gostaria de se manifestar? Não havendo, então, vamos primeiro para a votação do regime de urgência. Por gentileza, conselheiro e técnico Piscinato, poderia colocar a enquete, sim ou não? Quem concordar com o regime de urgência, vota sim. Quem não concordar, vota não. Professor, lançado a enquete, então. Professor Irineu, para mim aqui falta o seu registro de voto. Então, todos votaram. Vou publicar aqui o resultado. Então, foram 20 votos sim e 0 votos não. Obrigado, então, a todos. Então, podemos passar para a votação, então, que seria a homologação das prévias realizadas nos termos do parecer do conselheiro Luiz Piscinato. Quem concordar com a homologação do parecer, né, homologação das prévias, vota sim. Quem discordar, vota não. Por gentileza, nessa votação, eu e a professora Denise nos reunimos e decidimos não votar nesse momento agora da homologação. Então, a enquete foi lançada, professor. Obrigado, conselheiro. Então, aqui para mim falta Roberto, não vota, Maria Denise não vota, Irineu não vota e gravação não vota, professor. Então, publicando o resultado, foram 18 votos sim, 0 votos não. Muito obrigado. Então, concluímos, na verdade, a votação. Agradecemos aí a participação de todos e de todas. Agradecemos também o trabalho realizado, foi um trabalho bastante duro que a comissão realizou. Se não houver mais ninguém a se manifestar, poderemos encerrar a reunião. Alguém mais gostaria de fazer alguma manifestação?
Então, não havendo quem queira se manifestar, mais uma vez agradecemos a manifestação e a participação de todos e de todas. Professora Denise, gostaria de falar? Que no início eu estava com a câmera fechada por problemas, boa tarde para todo mundo, e só agradecer aí a participação de todos que fizeram parte desse pleito, da comissão. Acho que tem que agradecer, e agradecer a todos os presentes que participaram provavelmente das eleições. Eu acho que isso é importante para o CSE. A gente conseguiu aí uma votação expressiva, né? Então, queria só agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Denise. Então, não havendo mais nenhuma manifestação, declaramos encerrada a sessão e agradecemos mais uma vez a participação de todos e de todas. Muito obrigado. Desejar um bom final de semana para todo mundo também, né? Aproveitar aí, fiquem em casa, porque os casos estão aumentando muito. Eu estou com um vizinho internado, outro faleceu essa noite, tudo com Covid. Então, por favor, cuidem-se. Professor Ineu, então eu terminei de fazer a gravação, tá? Tá, ok. Obrigado. Professor Pedro, se quiser ficar aqui para conversar um pouquinho comigo. Melhor conversar pelo WhatsApp, né? A reunião do conselho. Sim. Tá, eu acho melhor também, professora. Tá bom. O professor Pedro pode me ligar. Até logo a todos. Boa tarde, bom final de semana. Boa tarde, obrigado, Roberto, pelo trabalho também, Roberto. Realmente, muito trabalho, realmente, de todo mundo aí, todos nós aí. Bom final de semana a todos.